Olá, você está no podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e aqui nós vamos refletir, rezar, desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, confrontando a fé com a vida. E eu te convido a abrir a mente e o coração. Vamos juntos! Que bom que você veio comigo, o Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. Direitos autorais, por favor, não derrubem este podcast de hoje, por favor. Infelizmente, a gente não pode colocar aquelas músicas que a gente gosta aqui por causa de direitos autorais, gente. É uma pena, né? Mas a gente vai tentar dar um jeito depois. E eu te recebo hoje com muito carinho nesse nosso último dia da nossa série especial sobre o Tríduo Pascal. E eu espero que você tenha aproveitado bem esses 4 dias que nós passamos celebrando, rezando juntos o mistério pascal. Hoje é dia de festa, na verdade, o dia da festa. É o domingo de Páscoa, o dia da ressurreição de Jesus. Caso você não saiba, o termo Páscoa deriva de uma palavra hebraica que quer dizer passagem. E a passagem de Cristo da morte para a vida. É a nossa passagem da morte para a vida eterna. Cristo abre para nós esse caminho e graças a Ele temos o direito à vida eterna ofertado a nós por Deus no amor de Jesus. Esse ano a gente vai se aprofundar numa passagem bíblica bastante interessante a respeito da ressurreição de Jesus, que se encontra no Evangelho de João, o 4º Evangelho da Bíblia, no capítulo 20, versículos de 1 a 9. Então você já reserva aí a sua Bíblia nesta passagem, tá bom? João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. Daqui a pouquinho a gente vai ler juntos esta passagem. E eu quero ainda falar uma coisa para vocês com relação à Páscoa. Bem, minha gente, o que todo mundo sabe é que a Páscoa acontece no domingo, certo? Mas a gente que está mais dentro da vivência da igreja entende a Páscoa enquanto um tempo litúrgico que se estende por 50 dias. Olha aí, é um tempo que ainda é maior do que a Quaresma, né? Que eram 40 dias que nós vivemos, eu espero, com bastante intensidade. O tempo da Páscoa ele se estende bastante e a gente celebra a vida de Cristo que nos dá a vida eterna. E eu já tinha pedido para vocês separarem a Bíblia, certo? É só isso que a gente vai precisar para a nossa oração hoje. E claro, o espírito aberto, o coração e a mente, como eu já falo sempre no início desse podcast, é que a gente abra a mente e o coração para a novidade que Deus também nos apresenta. E que nem sempre está no discurso, mas principalmente nos nossos irmãos e irmãs. Muitas vezes a gente se encontra com Cristo nos nossos irmãos. E às vezes é por nós que eles podem ter acesso a Deus. Portanto, além da Bíblia, o que a gente vai precisar muito para essa nossa oração hoje é a nossa disposição. Bem, agora sim, vamos iniciar essa nossa oração de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus esteja sobre nós e o Espírito Santo nos ilumine nessa nossa oração. Pegue a sua Bíblia, por favor, e vamos ler o Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido tirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão, Pedro e o outro discípulo que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegando também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou.
De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem tão linda que a gente acabou de escutar e ler também, nos faz refletir que quando a gente ama de verdade, a ausência, o vazio, a falta fazem a gente correr. Depois de Madalena, Pedro e o discípulo que Jesus amava também corriam juntos ao sepulcro. Como o amor faz correr mais depressa, o discípulo que Jesus amava chegou primeiro. Por respeito a Pedro, ele não entra, já que Pedro é líder do grupo. Pedro entra, vê o que Maria Madalena tinha constatado, mas ele fica somente surpreso. Quando outro discípulo entra, ele viu e acreditou, o que significa que não é o túmulo vazio que faz acreditar, mas sim o amor do discípulo pelo seu Senhor, como também Madalena fez, como também aconteceu com Madalena. No centro da fé cristã está a ressurreição de Jesus, como a gente tem falado ao longo dessa nossa série sobre o Tríduo Pascal. Se Cristo não ressuscitou, a igreja não tem sentido, e dentro da fé cristã, a vida humana também não faz sentido. Mas Maria Madalena vai lá ao sepulcro e vê que a pedra que fechava o túmulo tinha sido retirada, e o discípulo amado, quando chega junto com Pedro no túmulo, percebe o vazio. O corpo de Jesus tinha saído dali, talvez levado, ou também talvez verdadeiramente ressuscitado. Ele vê o túmulo vazio e acredita que Jesus ressuscitou. Quem escreve o Evangelho destaca a fé do discípulo para que toda a comunidade dos seguidores de Jesus possa ter como exemplo. O discípulo é aquele que crê, é aquela que acredita. Embora soubessem que pela doutrina comum dos judeus há uma ressurreição dos mortos, eles não tinham verdadeiramente ideia do que isso pudesse significar. A sensibilidade de discípulo fez com que aquele discípulo amado percebesse que o corpo não tinha sido tirado. Algo mais tinha acontecido. O que, de fato? A gente compreende na fé que foi a ressurreição de Jesus. A corrida feita por Madalena do túmulo até a comunidade, a corrida feita pelos 2 discípulos até o túmulo, é a mesma corrida que hoje nós trilhamos também no caminho da fé. Acreditar, minha gente, crer, é a condição essencial para fazer o seguimento de Jesus. Porque, como vocês viram, a prova da ressurreição de Jesus era exatamente a não prova, ou seja, era o não ver, era verdadeiramente acreditar. Além do mais, é isso que a gente não pode esquecer. Não devemos cair na tentação de separar aquele Cristo crucificado que celebramos alguns dias atrás com o Cristo que brilha hoje, glorioso, e é o mesmo que carrega as marcas da cruz. Percebam, nós vimos aquele Cristo que foi crucificado, mas agora não vemos o Cristo ressuscitado. Mas acreditar na sua ressurreição é uma forma intensa que Deus nos convida a viver aquele amor, o amor mais profundo, é o amor que tem esperança, o amor que sem ver se entrega, o amor que fecha os olhos e se doa. E o nosso desejo de hoje é que a nossa Páscoa seja uma passagem do pecado para a vida nova, das trevas da morte para a vida eterna, diante de tanto sofrimento que nós encontramos por causa da Covid-19, de tanto descaso e da corrupção dos nossos governantes, nós entrarmos na expectativa da vitória da vida, na expectativa da vitória daqueles que são amados por Deus, de toda a nossa humanidade, que ela encontre a paz e a concórdia diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento. No entanto, a pergunta que fica para a gente hoje é: o que é que está acontecendo? A gente procura Jesus como Madalena procurou? Será que a gente já encontrou Jesus? Se a gente encontrou verdadeiramente, será que a gente está conseguindo reconhecer Jesus? Mas eu já me deparei com o questionamento: o que é que Jesus faria se ele se encarnasse hoje no mundo? Minha gente, a resposta já está aí. Cristo se encarna todos os dias no nosso mundo. Nosso querido Papa Francisco nos lembra disso sempre. Ele está nos pobres, nos desprezados, nos explorados. Pessoalmente,
A gente o vê na rua, nas pessoas que se prostituem, infelizmente, nos jovens, nos idosos, nas pessoas que têm dependência química, nos alcoólatras, para devolver a esse povo todo a autoestima que um dia eles já perderam. Ele está nos doentes, nas vítimas da violência de todo tipo, nas pessoas LGBTQI+, para restabelecer a dignidade que é própria de todos eles, porque são filhos de Deus, mas foi tirada deles. Ele também está nos padres, bispos, religiosas e religiosos que seguem o seu ensinamento. Ele está no povo de Deus, engajado na comunidade, que abraça e acolhe a todas as pessoas que chegam. Mas aqui para nós é tão estranho, né, a gente pensar em ressurreição, em vida eterna, diante do mundo que a gente está vivendo, onde a gente infelizmente atinge uma marca jamais vista de mortes na história do nosso país por causa de uma pandemia. Sinceramente, vai ser um grande exercício, um grande esforço para nós que somos cristãos vivenciar a Páscoa, que com certeza nos remete à vida, à esperança, à alegria diante de um contexto tão complicado. Mas como a nossa vida nunca foi fácil, agora a gente está enfrentando um desafio novo e bastante grande. Mas a gente não deve esquecer que Jesus jamais nos deixa. Ele está com a gente. O Cristo ressuscitado é primeiramente alguém fraco, vulnerável, que não gosta de poder e se sente desconfortável nos grandes palácios, nas grandes recepções. Mas é só pela perspectiva do amor que a gente consegue compreender isso, do amor e da fé. E a fé, minha gente, é acreditar com amor. O que é que aconteceu naquele túmulo? A gente vê muito claramente que tanto Madalena quanto os outros dois encontraram Jesus ressuscitado. Eles se encontraram com vestígios de algo muito difícil de entender, de um acontecimento totalmente novo para eles mesmos, porque ultrapassava o horizonte das experiências que eles já tiveram. O que aconteceu não podia ter sido um trabalho humano. Jesus não tinha voltado a uma vida terrena como Lázaro. Alguma coisa de uma dimensão maior tinha acontecido. Os testemunhos do Novo Testamento não deixam qualquer dúvida sobre o fato de que, na ressurreição de Jesus, tinha acontecido uma coisa muito diferente. A ressurreição de Jesus foi a saída para um gênero de vida totalmente novo, para uma vida que já não estava sujeita à lei de morrer e de se transformar, mas ela estava num lugar para além disso. Saiu para a vida diversa, uma vida nova, saiu para a vastidão de Deus. E é a partir dessa vida nova que ele se manifesta àqueles que acreditam nele. A morte já não pode mais impedir Jesus. Jesus Cristo está vivo, ressuscitado. Ele vive, e esta é a grande verdade que enche de conteúdo a nossa fé. Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou, triunfou da morte, venceu a morte. Do poder das trevas e da dor e da angústia, como hoje nós vivemos, a gente pode dizer com muita confiança: Cristo vive, Ele é o Emanuel, o Deus conosco. A ressurreição de Jesus revela para a gente que Deus não nos abandona, Ele caminha conosco. Portanto, o que a gente agora tem a fazer na nossa oração é uma meditação. Tudo isso que eu falei para vocês agora, essas reflexões todas, elas devem estimular o nosso coração a uma vivência profunda dessa experiência de ressurreição. Imagine agora o túmulo vazio, as faixas de linho deixadas lá, se colocando no lugar de Madalena, Pedro e o discípulo que ele amava. O que se passa na tua mente e no teu coração? Se aproxime dessas figuras. Eles estavam envolvidos numa perspectiva de morte. Esse mesmo envolvimento na morte que nos encontramos todos na realidade do mundo inteiro. Mergulhados nessa morte, nós, ao procurar por ele, muitas vezes não o vemos. Muitas vezes encontramos com o vazio, com o silêncio. Mas acreditamos que Ele ressuscitou. Ele está vivo, caminha conosco. Uma prova disso é que o nosso coração chega a bater forte, pensando que a morte não tem a última palavra. Senhor Jesus, nos fortaleça, nos anime, cada dia nos dando coragem, nos ensinando que a vida é maior, que a vida é linda,
que ela liberta, que ela foi feita para ser preenchida de amor. Agora, como experiência de oração, como prática verdadeira, eu te peço que, ao terminar esse podcast, você saia do seu lugar, da sua zona de conforto e procure dar um abraço, uma mensagem de ressurreição, de vida a quem está com você, a quem está contigo na tua casa. Sejam os teus familiares, as pessoas que moram com você. Tente mostrar a essas pessoas um gesto de vida, nesses braços que Deus te deu, nessa voz que Deus te deu, no aconchego que você aprendeu com seus familiares ou com seus amigos. Seja o sinal de vida. E eu te convido a dar um abraço bem bom, a fazer um carinho, a preparar uma comida para alguém, como sinal dessa esperança de que Cristo está vivo e de que a morte não vai vencer. Procure fazer isso com amor, com carinho, dedicando esse abraço, essas palavras, esse gesto a uma expressão de vida, a uma expressão de eternidade. E é assim que eu te convido a viver a Páscoa de Jesus. Contra todo o medo que nos assola, contra toda a dor que nós estamos vivendo, sermos sinais de esperança. É difícil, minha gente, mas com Jesus nada é impossível. E que Nossa Senhora interceda por nós. Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia nesses dias. Foi muito bom a gente estar junto todo dia, né? A partir de agora, os nossos encontros vão acontecer semanalmente. Então reserva aí uma horinha da tua semana para ouvir o que a gente tem a falar e vamos compartilhar esse nosso programa, o nosso podcast. Vamos juntos. É uma forma de a gente contribuir com o aprofundamento da fé dos nossos amigos. Então, se você tem algum conhecido, algum parente, alguma amiga, algum amigo que não conhece esse podcast ainda, compartilha com ele. A gente tem diversas formas de ouvir, como você está ouvindo agora, mas também pelas redes sociais, pelos streamings, enfim. É só procurar por nós. Uma forma fácil de encontrar a gente é digitar as duas palavras, vamos juntos, coladinhas, como uma palavra só. Depois você digita podcast, com certeza você vai encontrar a gente lá, tá bem? Um abraço, fica com Deus e até a semana que vem. Vamos juntos! Esse podcast é uma iniciativa da JS Caetés, Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.